Luiz Inácio, assumindo em 2019 um Brasil com sérios problemas éticos, morais e econômicos, e grande parte herdado do governo do PT. Luiz Inácio, o seu partido foi com toda a vontade na televisão e nas inserções de rádio dizer que eu não ia reajustar o mínimo, que eu não ia reajustar as aposentadorias e também que eu ia acabar com o 13º, com as férias e com as horas extras. Tu confirma isso? Bem, antes de responder a pergunta, eu quero começar a cumprimentar o povo brasileiro e agradecer primeiramente a Deus por me conceder essa chance de fazer esse debate para disputar as eleições no dia 30 de outubro. Eu não sei o que o nosso adversário, o meu adversário está vendo, porque a verdade nua e crua é que o salário mínimo dele hoje é menor do que quando ele entrou. Nós concedemos reajustes ao salário mínimo, no mínimo igual à inflação. Responda a pergunta. É isso que você massacrou durante o... Eu não vim aqui para responder para o candidato. Eu vim aqui para conversar com o povo brasileiro. E quero dizer ao povo brasileiro alto e bom som. Durante 4 anos, esse homem governou o país e não deu 1% de aumento de salário mínimo. Mentiroso! Não vai responder? Não vai responder sobre os teus programas eleitorais gratuitos? Hoje eu vi uma revista de fatos dizendo que ele mentiu 6.489 vezes durante o seu mandato. Eu não fico dentro do Palácio do Alvorada ou dentro do Palácio sem trabalhar, vendo televisão. Eu tenho coisa mais importante para fazer. E mentiroso ele sabe quem é. Lula, você sabe que o sistema todo está contra mim. Eu peço, por favor, que fiquem quietos aí. Eu vou pedir, por favor, que então, os convidados assessores não se manifestem. Por favor, guardem silêncio. Ele recebeu o governo de um golpista chamado Michel Temer, do qual ele ajudou a derrubar Dilma. A segunda coisa importante é que nós tínhamos um programa de governo mais amplo. Possivelmente o cidadão que nasceu em São Paulo e viveu no Rio de Janeiro não sabe o que é uma cisterna. É mentira em cima de mentira. Eu não vou falar da minha vida em Eldorado Paulista com água de poço lá na fazenda Quirongose. Não vou falar isso aí. Agora, Lula, você falou que ia levar água para o Nordeste. Você falou que em 2010, 88% da obra já estava concluída. Você teve mais 6 anos de Dilma Rousseff e não levou água para o Nordeste. Você levou, foi grana para o teu bolso, transpondo dinheiro público para o teu bolso, nessas obras que você adorava começar e não terminar. Lula, por que você não concluiu a transposição São Francisco? Responde para a gente aqui. A quantidade de imóveis que eles compraram, a quantidade de rachadinha não está na conta do Lula. E se depender de ele, da gente medir, aferir entre eu e ele, eu sou o único que tem atestado de idoneidade. Porque fui acusado para permitir que você ganhasse as eleições, fui julgado por um juiz mentiroso, ganhei 26 processos na Justiça Federal, ganhei 2 na ONU e ganhei na Suprema Corte. Ô Lula, você dizer que foi absolvido, só se foi pelo Bonner. Se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Eu acho que o Bonner vai ser indicado para um possível hipotético, impossível governo teu, né? Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Você foi descondenado, Lula, por um amigo do Supremo Tribunal Federal que achava que você devia ser julgado em Brasília, não em Curitiba. Você é um bandido, Lula. Quem é que mandou o ministro da Educação ir para os Estados Unidos num avião da FAB escondido sem que ninguém soubesse? Fui eu? Não. Não, as coisas que eu fazia eram na luz do dia e o povo brasileiro sabe. Agora, é o seguinte, se o presidente não tem assunto, eu acho que é importante a gente lhe dar um tempo, eu dou um tempo, um time, você chama a sua turma, você discute e vamos mudar de assunto, porque o Brasil quer saber o seguinte, o que a gente vai fazer? Lula, na verdade, tu deixou uma dívida só na Petrobras, o dobro do valor da empresa. Você deixou uma dívida de 900 bilhões de reais, 170 bilhões de dólares. Ainda roubou o fundo de pensão da Petrobras, roubou o fundo de pensão da Caixa Econômica, roubou o fundo de pensão dos Correios. Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Porque se ele tivesse o mínimo de noção do que é política externa,
Ele percebia, se tivesse lido o Valor essa semana, no jornal O Valor, ele perceberia o significado de exportar engenharia. Ele deveria saber que o Brasil lucrou praticamente, o Brasil investiu 10 e o Brasil recebeu 12 bilhões. Diga alguma coisa com coisa. O cidadão está meio desequilibrado hoje, porque ele veio com um único argumento. Alguém dá um argumento para ele outra vez, ensina ele a falar outra coisa. Porque ele tem que explicar por que não aumentou o mínimo, ele tem que explicar por que não aumentou a merenda escolar, ele tem que explicar por que ele isolou o Brasil do mundo. União Europeia, Mercosul, temos muita coisa em andamento. O mundo árabe me recebe com braços abertos. Falei com Biden há pouco tempo, converso com todo mundo. Pare de mentir, Lula, estamos bem. E lá fora o mundo está torcendo por mim e não por você. Porque sabe comigo? Vai ter garantia, vai ter segurança, vai ter honestidade, Lula. Não vai ter roubalheira. Para de mentir, Lula. Será que eu vou ter que dar uma exorcizada em você para você deixar de mentir, Lula? Eu quero saber uma coisa, Lula. Se o teu governo é tão bom na parte econômica, repito, você não respondeu, por que você pagava tão pouco para o Bolsa Família? Eu só estou pedindo para ele explicar por que ele passou 4 anos sem aumentar o salário mínimo. Por que ele passou 4 anos sem aumentar a merenda escolar. Por que ele isolou o Brasil do mundo. Ele não está em guerra. Quem está em guerra é a Rússia e a Ucrânia. Eu vivi a crise de 2008, quando quebrou o Lehman Brothers dos Estados Unidos, e eu disse, vai ter uma marolinha. E no ano seguinte, esse país cresceu 7,5%. Por favor, diga por que você isolou esse país do mundo. Diga para o povo ver. Tem eleição domingo. Vê se você fala para o povo. Nós ampliamos, Lula. Fica aqui, rapaz. Não quero ficar perto de você. Não quero ficar perto de você. Aqui, Inácio. Nós temos negócio, ampliamos com 190 países. A nossa balança comercial está batendo recorde. Estão batendo recorde de arrecadação, Lula, diminuindo impostos. Como diminuímos de 4 mil produtos, né, 35% de IPI. Como zeramos impostos federais da gasolina, que você foi contra. Diga alguma coisa com coisa. Se o Brasil tem política externa, é porque nós fizemos no período que governava. Os números estão aí. Mentira é com ele, meu Deus do céu. Não respondeu também desde o começo. Por que ele botou no programa eleitoral dele que o nosso governo ia acabar com o 13º? Com a hora extra? Por que ele não fala aqui que se é verdade ou não é? Por que não fala? Por que você omite? Lula, estou aguardando aqui você me dizer vou ler aqui, 13º, férias e hora extra. Vou acabar ou não? Quer continuar falando bobagem? Continue. Nós não demos canetada para baixar o preço dos combustíveis, como eles faziam no passado. Uma das causas do endividamento monstruoso da Petrobras, que você pagou a conta depois. Então, Lula, para de mentir. Ele não foi aprovado no Congresso Nacional, ele fez por conta própria. Agora, ele, presidente da República, não teve coragem, com medo dos acionistas da Petrobras, sobretudo com os acionistas da Bolsa de Nova York. Quem vê programa de televisão é quem faz o programa de televisão e o povo que está em casa. Eu estava na rua conversando com o povo. Eu estava na rua. Eu estava visitando esse país, abraçando as pessoas e dizendo, eu vou mudar esse país, porque esse país já foi feliz. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas, como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. Eu queria só fazer esse esclarecimento, lembrando que, inclusive, algumas dessas decisões são bem recentes. Eu gostaria de dizer e perguntar ao presidente por que o povo ficou tão miserável depois que ele assumiu a presidência. Você não bota na mesa que teve uma pandemia, que os governadores obrigaram o povo a ficar em casa, empobrecendo o país. Dados do IPEA. Quando eu assumi em 2019, tínhamos 5,1% de pessoas na extrema pobreza. Mesmo com pandemia, estamos agora com 4%. Diminuiu comigo a extrema pobreza. E dizer também que, segundo o IPEA, extrema pobreza é quem ganha até $1,9 por dia. Dá para entender? Se fosse para esse caso no Bolsa Família, ia começar ganhando R$40 por mês. E daí? O que você me disse sobre o IPEA, Lula? Sobre o IPEA eu não digo nada, eu só digo que eu perguntei o seguinte, por que tem 24 milhões de pessoas hoje na manchete da Folha, mas o que nós sabemos é que tem 33 milhões de pessoas passando fome que não tem o que comer em casa.
E eu queria saber quando é que o presidente vai resolver esse assunto. Procura, bata na porta de alguém, esse alguém te ajuda a cadastrar sem passar pela prefeitura. Se cadastra e passa a receber no mínimo R$600 por mês. Aí sim, uma ajuda aí que dá para compensar muita coisa. Se não sabe responder, vamos mudar de assunto. Eu vou dizer que aqui só tem um mentiroso chamado... Não vou dizer o nome porque ele não tem direito de resposta. Eu vou repetir outra vez o que eu já falei. Quem mente nesse país, o senhor sabe quem é. O senhor sabe quem é. Ou seja, você é favorável, Lula, que o povo passe fome. Você é favorável que o combustível fique lá em cima, para você chegar no poder e pousar em Salvador da Pátria. Longe disso, tu é um grande farsante, Lula. Começa pela escolha do seu candidato a vice. Olha, se ele não sabe responder, eu vou dar uma dica para ele. Você tem noção, por acaso o Guedes te orientou o que vocês fizeram com o aposentado? Vocês sabem que vocês reduziram a quantidade de dinheiro que a pessoa pensionista recebe? É o mínimo que a tua equipe econômica deveria te dizer. E, aliás, eu queria te lembrar que quem falou de 13ª esfera foi o teu Deus, o Guedes. Ele que falou. Responder. Ele que falou. Então, é isso. Dá para acabar com o 13ª férias por projeto de lei. Está na Constituição cláusula pétrea. Você foi constituinte, Lula, para de mentir. Tu foi constituinte. E está no artigo 7º dos direitos cláusula pétrea, não tem como mexer. E o Guedes não falou isso, não. Por favor, entra no Google. Pede para a tua assessoria entrar no Google e ver se o Guedes não disse que ia acabar com o 13º e férias. Amedrontando a população que o Congresso ia acabar com o 13º, com férias, licença gestante, hora extra. Em consequência, fizeram uma grande bancada lá de deputados. Fizeram, sim, fizeram. Tá? Mas não prosperou nada disso. A mentira se viu lá na frente. E você fez a pior gestão da tua história. O seu governo foi campeão em corrupção, Lula, nada mais além disso. O que nós fizemos foi muita reforma, sim, muito marco regulatório, que criou emprego no Brasil, deu condições ao Brasil prosseguir nesse caminho da prosperidade, diferente do teu, Lula, onde só existia corrupção. Para de chutar número, Lula. Prosperidade para quem? Isso é que nós precisamos saber. Talvez para a família Bolsonaro, porque comprar 51 imóveis com 26 milhões a dinheiro, aí sim teve prosperidade, porque o povo não está conseguindo sequer comprar carne. Eu peço o direito de resposta, acusou a minha família. Você defende invasão de propriedade aqui na cidade, do Boulos. Isso é respeitar a Constituição, Lula? O cidadão diz que respeita a Constituição. Ele vive todo santo dia ameaçando o ministro da Suprema Corte. Ele vive ameaçando fechar. Ele vive ameaçando que não vai respeitar a decisão. Ele vive xingando pessoalmente os ministros da Suprema Corte. Liberdade de expressão. A Rádio Jovem Pan foi calada pelo ministro Alexandre de Moraes e o TSE. Mas quem entrou com ação contra a Jovem Pan foi o teu partido, Lula. Foi o teu partido que entrou com uma ação no TSE para calar a Rádio Jovem Pan. E você vive dizendo em controlar a mídia, em amor da sala. Repita aqui, Lula, que tem falado por aí sobre liberdade de expressão. Repita aí. A Jovem Pan, por acaso, é aquele seu canal de televisão? O que os advogados do PT entraram foi com um pedido de isonomia. Sabe o que é isonomia? É de igualdade, de direito de resposta. Não, Lula. Entraram para, entre outras coisas, para que não pudesse falar que você tinha sido descondenado, que você é chefe de organização criminosa. Tá? É isso que entraram. Ele sabe quem é chefe. Ele sabe o tipo de gente que ele tem no Brasil. E o povo sabe, porque o povo conviveu comigo. É por isso que o povo me deu a vitória no primeiro turno. Porque o povo sabe que se tem um cara que sabe cuidar do povo aqui, sou eu. Tem títulos para mais de 420 mil assentados. Por que você não dava título? Porque você usava esse pessoal para invadir terras por aí. Eu dei liberdade a essas pessoas. Lula, só nesse ano, nos 8 meses desse ano, do meu governo, eu entreguei mais título à reforma agrária do que você em 8 anos do seu governo. Você nunca se preocupou com os assentados. O que eu fiz foi disponibilizar terra para produzir comida nesse país. E se votar e tiver terra improdutiva e tiver gente querendo trabalhar no campo, essa gente vai ter o direito de trabalhar no campo.
Eu tratei com dignidade o assentado, que era usado por você para invadir terras, por aí, levar o terror aos campos do Brasil. Esse é o Abortivo título. é Citotec, é pílula do dia seguinte. É isso? Se é isso? Outra coisa, 30 anos atrás, eu posso mudar, mano. Agora, você, há poucos dias, falou claramente que aborto era uma questão de saúde pública, que as madames iam fazer aborto lá fora. Aqui dentro, as mulheres faziam outras coisas. Você é abortista, Lula. Você é abortista convicto. Eu sou contra o aborto e as minhas mulheres eram contra o aborto. Minha mulher é contra o aborto. E eu respeito a vida porque eu tenho 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Portanto, se você quiser jogar a culpa do aborto em alguém, jogue em você mesmo. Porque em mim não cola. Em mim não cola. Não vou trazer aqui o caso da primeira mulher dele, porque eu quero respeitar essas pessoas, respeitar a filha que nasceu naquele momento. Eu estou aqui para discutir o seguinte: o que a gente vai fazer nesse país? E eu vou começar, a partir do próximo bloco, a falar de programa de governo. Eu vou dizer o que eu vou fazer, que tipo de política de desenvolvimento que eu vou fazer, que tipo de investimento eu vou fazer, que tipo de política para atrair investimento externo direto para esse país, que tipo de política a gente vai fazer de financiamento, que tipo de política a gente vai fazer para convencer os empresários brasileiros a investir. Eu acho que é isso que você está esperando e é isso que eu vou fazer para que a gente possa tirar proveito dessa noite. Tem um vídeo de Lula em 2003, dizendo que mentiu durante a campanha e quando assumiu, teve que fazer tudo completamente diferente do que falou lá atrás. Você vai cair nessa conversa de novo? Lula, para de mentir, vai para casa, Lula. Se comporte como presidente da República, que você ainda é. Se comporte. Tenha um mínimo de postura. A pergunta que se faz é o seguinte: por que negligenciamento? Por que passar 45 dias negando a vacina? Por que negar a doença? Por que esconder o seu cartão de vacina? Vacina, nós compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. No dia que a Anvisa autorizou, no mesmo dia começou a aplicar a vacina no Brasil. E deixo claro, a primeira vacina no mundo foi em dezembro de 20. Em 21, a primeira vacina aplicada no Brasil. E o Brasil foi uma referência para o mundo tocante à vacina. Se você tomou a vacina, Lula, agradeça a mim, tá ok? Por que não ouviu os governadores do Estado? Por que não ouviu os médicos que entendem disso do Butantan e da Fiocruz? Você lá atrás, em vez de investir em hospitais, você investiu em estádios superfaturados para a Copa do Mundo. Você mal aplicou dinheiro público nosso lá atrás. Por isso os problemas lá na frente se agravam. Agora, o Brasil foi referência na aplicação de vacinas para o mundo. Compramos 500 milhões de doses. Se você tomou, agradeça ao presidente Jair Bolsonaro. Tá ok? Ele sabe que tem uma declaração do ministro da Saúde que, se ele tivesse seguido a orientação dos governadores do Nordeste, teria pelo menos 200 mil mortes a menos. Ele sabe que um dia vai bater na consciência dele a responsabilidade pela morte de pelo menos metade das pessoas que morreram se tivesse agido corretamente. E ele, humano como é, não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa que perdeu um parente e não teve um gesto a não ser desacreditar. Agora, no final, tentou mostrar que é bonzinho, foi no túmulo da rainha da Inglaterra, quando aqui tinha 680 mil pessoas esperando um gesto de humanismo que ele não teve. Lula, estou aqui com um documento. Dá um Google aí. Contribuições para um governo democrático e progressista. Ou seja, do seu vice, Alckmin. A contribuição dele para o seu projeto de governo, Lula. Reduzir o Auxílio Brasil, página 21. Taxação do PIX, página 21. Acabar com o abono, página 23. Aumento da contribuição do MEI, página 25. Desvinculação do BPC do salário mínimo, página 25. Revisão de aposentadoria especial, página 25. Tem mais? Até aí, Lula, o que tem a dizer sobre isso aí? O meu vice não está em concorrência, eu estou disputando com você. Eu falei do meu governo, falo do seu. Comprou 35 mil caixas de Viagra para dar para as Forças Armadas. Explica por quê. Se o povo não tem sequer fraldão geriátrico para as pessoas mais velhas de idade, que você retirou. A governadora do Rio Grande do Norte também comprou. Então não vem com essa historinha
de comprar Viagra, que é usado para tratamentos como... Essa Deixa eu terminar aqui. eu quero ver você responder. Como próstata. Eu quero ver, explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Ah, é? Sim. E só as Forças Você usa Armadas, Viagra? E só as Forças Armadas de direito. Por que não distribui de graça para o povo? Vamos lá. Tem aqui um documento. Dá um Google aí, pessoal. Resolução do Encontro Nacional de Direitos Humanos do PT, dezembro de 2021. Olha só, Lula. Essa resolução que tirou aqui para o seu programa, né, de governo que você não botou no papel. Mas vamos lá. Criar um tribunal de Manaus para julgar Bolsonaro e seus cúmplices. Olha só. Criar um tribunal de Manaus. Desencarcerar milhares de presos provisórios. E último, vou deixar para depois. Responda aí, Lula. O que é esse documento teu aqui? O Brasil tem setorial de tudo. Setorial de mulher, setorial de direitos humanos, setorial de LGBT, setorial de negro, de estudante. Possivelmente seja um documento de um setorial que foi colocado, mas isso nunca fez parte de nenhum programa do PT. Leia todo do meu programa para saber se tem. Mas, Lula, você esteve no Complexo do Alemão esses dias. Não foi para ver o povo trabalhador, o povo ordeiro, 99% ou mais da população, cidadãos de bem. Você esteve lá se encontrando com o chefe do narcotráfico, os chefões. Ninguém entra lá sem estar acompanhado da polícia. E dessa campanha de desarmar o país, você propôs aos chefões do tráfico entregar fuzis? Sou o único presidente da República que tenho coragem moral de entrar numa favela antes e depois, ser tratado como ser humano e tratar todo mundo com respeito. Todo mundo ali. Gente trabalhadora extraordinária, gente que quer chance de estudar, gente que não é ser vitimado pela polícia veroz. Você sabe qual é o seu modelo de cidadão pacífico? O seu modelo de paz é o Jefferson, armado até os dentes, atirando na Polícia Federal. Aquele que é o seu modelo de paz, o seu modelo de tranquilidade, o seu modelo de harmonia. No meu governo não vai ter. No meu governo é o seguinte: armas vai ter que ter autorização das Forças Armadas e a gente vai fiscalizar, porque o crime organizado não pode, em nome da facilitação de armas, estar adquirindo um arsenal mais competente do que a polícia. Não vote no assunto do Jefferson. Ele é teu parceiro de roubalheira, de compra de votos. Esse é Roberto Jefferson. Eu determinei, tão logo houve o episódio lá em Levi Gasparian, que o Roberto Jefferson fosse preso imediatamente. E o tratamento dispensado para ele é de bandido. Afinal de contas, quem atira em policial é bandido. E ponto final. Jefferson é teu amigo de roubalheira, de compra de votos dentro do parlamento. E ele explodiu o seu partido. Roberto Jefferson deve ter muitas boas recordações contigo, hein, Lula? Principalmente na cadeia. Lula, por que você foi interferir em violência? Por que você foi interferir com o Renan Calheiros, teu amigo da CPI, e com o FHC para libertar os sequestradores de Abílio Diniz? Qual a tua paixão com os sequestradores? Eu estou querendo perguntar uma coisa simples, uma coisa fácil, que ele pode dizer: eu não cortei dinheiro, não coloquei dinheiro no orçamento do ano que vem. Como ele não colocou dinheiro para muita coisa o ano que vem no orçamento. Mas como ele é candidato, ele está aqui vendendo facilidade. Ele não vendia, ele não dizia que ia diminuir o imposto de renda. Eu sim assumi o compromisso de fazer com que esse governo tenha redução do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O povo sabe que nós não somos daquele político que faz beijinho, beijinho, tchau, tchau depois das eleições, não. A gente assume o compromisso e cumpre. É por isso que quando eu deixei o governo, eu tinha simplesmente 87% de boi ótimo, 10% de regular e 3% de mau preço. Até você votou no boi ótimo do Lula. Como é que você pode discutir qualquer assunto com a gente? Olha as estatais que davam prejuízo ao teu governo, no nosso dão lucro, Lula. Esse é o governo Jair Bolsonaro. Não tem corrupção, não é igual o teu, Lula. Eu posso até falar palavrão de vez em quando, e me desculpo. Eu falo palavrão, mas não sou ladrão. O senhor tem 10 segundos. Aqui o local é apropriado. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigado, meu Deus, por esse momento. A média do Bolsa Família do teu governo comprava aí 3,5 kg de picanha. No meu, compra 9 quilos. Olha a diferença, Lula. Que diferença. Vem pra cá, Lula, dá os parabéns aqui. A você que está sentado no sofá, com a sua mulher, com os seus filhos, esperando
alguma coisa diferente. Mas, lamentavelmente, você não ouviu. Porque um presidente que deveria vir aqui dizer o que ele fez, ele só sabe fazer provocação, não tem nada de real. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. Quero agradecer a você que está aí há muito tempo esperando terminar esse debate, ouvir os candidatos. Quero agradecer a Globo. E quero dizer para o povo brasileiro que, se depender, sabe, de você, e se você quiser, eu poderei ser o próximo presidente da República para restabelecer a harmonia nesse país. Possivelmente, os melhores momentos que esse país viveu nessas últimas décadas foi no tempo que eu governei esse país. Porque não tinha briga, não tinha confusão, não tinha ódio. O MEC era o maior vendedor de livros do mundo. Eram distribuídos 16 milhões de livros didáticos para o ensino médio. A cultura funcionava, a educação funcionava, o povo trabalhava, o salário aumentava. Durante o meu período de governo, o salário aumentou todo ano acima da inflação. E a gente pode reconstruir esse país. Depende única e exclusivamente de você e votar no domingo. Eu espero que tenha merecido a sua consideração e peço para você votar no 13. Votar no 13 para a gente poder voltar a consertar esse país, fazer o país crescer, gerar emprego, distribuir renda e o povo votar a comer bem. Eu quero agradecer a Deus pela minha segunda vida que Ele me deu em Juiz de Fora, não permitindo que minha filha Laura fosse órfã. Também agradeço a Ele pela missão de comandar esse país dos momentos mais difíceis da humanidade. Muito obrigado, meu Deus. E se essa for a sua vontade, estarei pronto para cumprir com mais um mandato de deputado federal. Presidente da República, deixar bem claro, mais do que escolher um presidente da República, é escolher o futuro da nossa nação. Se nós viveremos em liberdade ou não. Se será respeitada a família brasileira. Nós somos 90% cristãos. Se o aborto continuará sendo proibido ou não no Brasil, nós respeitamos a vida desde a sua concepção. Não queremos a liberação das drogas no Brasil. O outro lado quer defender as drogas, não sabe o sofrimento de uma mãe com um filho nesse mundo. Nós respeitamos a propriedade privada. Nós somos das cores verde e amarela, da ordem e progresso, e não da bandeira vermelha. Tenho certeza que no próximo domingo venceremos as eleições. Vamos lá, o Brasil é nosso, até a vitória. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.